Nesse vídeo vamos ver um pouquinho sobre transportes através da membrana plasmática. Um pré-requisito importante para entender como que uma substância pode ser transportada através da membrana plasmática é conhecer a sua concentração ou a sua pressão se a substância for um gás. Desta forma, vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso meio interno, ele é formado e banhado por um líquido, contínuo, que se comunica através das membranas. E esse meio interno ele é dividido num líquido intracelular, que nós chamamos de líquen. 2/3 do conteúdo aquoso está no líquen e 1/3 restante fica no leque. O leque é formado pelo interstício, ou líquido intersticial, mais o plasma. Tanto o leque quanto o líquen, então, formam o nosso meio interno do corpo. O plasma e o interstício eles podem ser considerados um compartimento único, por conta da permeabilidade capilar, mas esse leque é separado do líquen, separado do líquen, pelas membranas plasmáticas. Então, desta forma, nós podemos olhar aqui na tabelinha do lado, todo o líquido extracelular, esse líquido extracelular, o leque, que a gente vai somar esses dois compartimentos, plasma e interstício, eles têm as mesmas substâncias que são encontradas no líquido intracelular. O que difere? A concentração. Então é muito importante, nesse momento, observarmos a concentração desses 3 íons aqui, inicialmente, o sódio, o potássio e o cloro. São os íons que mais mexem com a bioeletricidade celular. O sódio ele tem uma concentração muito maior fora da célula do que dentro. O cloro também tem muito mais cloro fora do que dentro. Se olhar o cálcio, por exemplo, o cálcio tem muito cálcio fora do que dentro. Dentro é bem pouquinho de cálcio. E o potássio ele é do contra, ele tem mais dentro do que fora. Isso significa que eu tenho um desequilíbrio químico entre o leque e o líquen. Apesar de ter os mesmos elementos, as concentrações são diferentes. Se eu observar o oxigênio, eu tenho mais pressão de oxigênio fora da célula do que dentro, onde ela é consumida. O oxigênio entra e vai se transformar lá em energia. Já o gás carbônico, eu tenho mais dentro da célula, porque a produção de ATP forma esse gás carbônico e tenho menos gás carbônico fora da célula. Então essas substâncias são as principais, nesse caso aqui da explicação, e é importante como um pré-requisito. Algo a se comentar, aqui nós temos o líquen e aqui o leque, E o leque é formado pelo interstício, como mostra esse quadro, e o plasma, sendo considerado um compartimento único, pela permeabilidade capilar. A única diferença que a gente pode destacar é que o plasma contém proteínas, as proteínas plasmáticas, que são macromoléculas que não têm uma grande permeabilidade para o interstício. Mas quando eu comparo sódio, a quantidade de sódio no interstício e no plasma é a mesma, de potássio também, de cloro, de bicarbonato, por exemplo, mas as proteínas são encontradas aqui no plasma e não de forma normal no interstício. Bom, quando a gente fala de transporte, o transporte basicamente ele pode ser efetuado de 2 maneiras. Ou é um transporte passivo, como mostra essa imagem, a bicamada fosfolipídica, e aqui eu tenho uma substância com uma concentração muito alta indo em direção ao lugar que essa mesma substância tem uma concentração muito baixa e não tem gasto energético. Esse transportador passivo, então, ele é a favor do gradiente de concentração. Isso significa que o fluxo da substância ou a direção da substância é do lugar de maior concentração para o menor lugar de concentração da mesma substância, sem ter gasto de energia.
A substância pode fazer isso atravessando a camada fosfolipídica, né, como as substâncias lipossolúveis, ou a substância pode ser auxiliada por uma proteína canal, conhecida como permease, né, e essa proteína canal ela vai auxiliar o trânsito de substâncias que são hidrossolúveis. Tá? Tem substâncias hidrossolúveis que conseguem permear na membrana plasmática através da camada lipídica, dependendo da quantidade de gordura insaturada que forma, né, essa membrana, sendo ela um pouquinho menos rígida. Mas vamos pensar de maneira simples que os lipossolúveis passam pela membrana e os hidrossolúveis vão precisar de um facilitador, de uma permease, de uma proteína estrutural da membrana que vai formar um canal para essa substância que vai atravessar sempre do mais concentrado para o menos. Isso não quer dizer que vai de dentro para fora, eu tenho que olhar as concentrações. No transporte ativo, o fluxo é do lugar de baixa concentração daquela substância em direção ao lugar de alta concentração. Então é o inverso, é de baixa concentração para o lugar de alta concentração. Isso vai gastar ou requer gasto energético. Então aqui eu tenho no transporte ativo um gasto de energia acontecendo, que pode ser diretamente o ATP ou pode ser uma energia cinética e o ATP não ser usado diretamente para esse transporte. Tá? Nos transportes passivos, nós temos 3 tipos de transporte passivo. A difusão, que pode ser simples ou facilitada, e o transporte do solvente, que é chamado de osmose. O transporte ativo ele pode ser dividido em transporte ativo primário, transporte ativo secundário e o transporte vesicular, que é conhecido como fagocitose, né? Pinocitose, que são as endocitoses, né? Fagocitar e pinocitar é trazer para dentro, então é uma endocitose, e a exocitose, que é para liberar a substância para fora da célula. Bom, aqui a gente pode observar a bicamada fosfolipídica, e o líquido está aqui, então é o meio intracelular, o meio extracelular, e vamos observar esse lado esquerdo. Eu tenho aqui substâncias que estão representando o oxigênio, e vimos lá no quadrinho que o oxigênio tem uma alta quantidade fora da célula. Como ele é um gás, ele tem uma alta pressão fora da célula e tem pouco oxigênio dentro da célula. Como o oxigênio é lipossolúvel, ele simplesmente atravessa a camada fosfolipídica, indo do ambiente de maior concentração para o ambiente de menor concentração. Isso é um transporte passivo, chamado difusão simples. Aqui nós temos uma outra substância, um íon, o potássio. E observamos que o potássio tem uma alta concentração dentro da célula, no líquido, e tem pouco potássio fora da célula. E ele vai fazer o transporte, né? Ele vai ser transportado de forma passiva por meio de uma proteína canal, chamada canal de potássio, e esse potássio vai do meio interno em direção ao meio externo, porque vai do mais concentrado em direção ao menos concentrado, e eu vou chamar esse transporte de difusão facilitada. O transporte ativo primário, ele vai promover o fluxo de substância do menos concentrado em direção ao mais concentrado. Ele vai usar proteínas que são chamadas de bombas, e essas bombas vão usar o ATP. Então, quando eu tenho o fosfato lá daquele ATP se ligando à bomba, essa bomba funciona e promove o transporte das substâncias. Se observarmos aqui o leque, tem muito sódio no leque, como está marcando aqui, sódio em grande concentração. E no líquido eu tenho pouco sódio. O potássio tem muito potássio dentro, que são esses aqui,
e pouco potássio fora. O que é a bomba sódio e potássio, por exemplo, que é a bomba talvez mais conhecida, vai fazer? Ela vai pegar o sódio que está dentro e levar para fora, e depois ela vai pegar o potássio de fora e trazer para dentro, sempre do menos para o mais. Então ela pega 3 íons de sódio que estão dentro e leva esses íons de sódio para fora, indo do menos concentrado para o mais concentrado de sódio. Depois ela vai pegar 2 íons de potássio de fora da célula e colocar eles dentro da célula, indo do menos concentrado para o mais concentrado. E esse é um tipo de transporte ativo primário. O transporte ativo secundário, ele se aproveita do transporte passivo de uma outra substância. Então eu tenho uma substância que vai ser transportada a favor do seu gradiente e uma outra substância vai ser transportada contra o seu gradiente. E essa que vai ser transportada contra o gradiente, por se aproveitar dessa substância inicial, que está fazendo a favor do seu gradiente, ela acaba sofrendo o transporte ativo secundário. Vamos dar uma observada nesse esquema. O leque, o leak. Eu tenho aqui sódio em grande quantidade fora da célula, tem bastante sódio fora da célula. E eu tenho a glicose. E tem pouca glicose aqui fora da célula. Essa aqui é a glicose. Aqui é outra glicose. E eu preciso fazer essa glicose entrar na célula, mas a célula já tem muita glicose. Ou seja, a glicose está indo do menos concentrado em direção ao mais concentrado. Ela vai fazer isso de forma ativa. Só que eu não vou usar ATP, eu vou me aproveitar do fluxo do sódio. Porque o sódio ele vai do mais para o menos de forma passiva. Então eu uso essa energia de trânsito do sódio para levar a glicose. Tem uma proteína chamada SGLT, que é transportador sódio-glicose, que vai me ajudar a fazer isso. Então, essa proteína transporta o sódio do meio mais concentrado para o menos e, ao mesmo tempo, ela leva a glicose do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Isso é um tipo de transporte secundário. Como o sódio levou a glicose para o mesmo local, ambos vieram do leque para o leak, isso é chamado de cotransporte. Cotransporte. Ou simporte também é conhecido. Não necessariamente é de fora para dentro, basta ser na mesma direção as duas substâncias. Agora existe o outro tipo de transporte ativo secundário, com a mesma ideia. Eu vou pegar uma substância que vai fazer transporte passivo. Aqui de novo o sódio, que tem muito fora no meio leque. Então tá aqui, ó, muito sódio. E eu tenho o cálcio. E o cálcio tem muito fora também, mas eu quero trazer o cálcio de dentro da célula, que tem pouquinho, para fora. Eu quero trazer o cálcio de dentro para fora, vindo do menos concentrado para o mais. Então aqui tem que ser ativo, mas eu não quero gastar energia. Então eu vou me aproveitar do fluxo de sódio, passivo de sódio, do mais para o menos, e vou transportar o cálcio do menos para o mais. Então quando eu olho aqui, esse aqui é um trocador, é chamado de trocador sódio-cálcio. Quando o sódio, que tem bastante fora, entra na célula, ele está fazendo transporte passivo do mais para o menos. E aí o cálcio que está aqui dentro se aproveita para sair. E esse cálcio está indo do menos para o mais, fazendo um transporte ativo secundário. Só que agora eles foram em direções opostas. Isso é chamado de contratransporte ou antiporte. Vale a pena lembrar que o transporte secundário ele é mantido pelo transporte primário. Por exemplo, aqui eu tenho um esquema mostrando um transporte ativo primário. A substância X tem pouco dentro da célula e ela quer sair onde tem muito. Ela usa o ATP, essa bomba funciona e o X sai da célula
do menos concentrado para o mais concentrado. Isso é um processo ativo primário. Agora vamos imaginar como que esse ativo primário mantém o secundário funcionando. X tem muito aqui fora e pouco X dentro. A substância S aqui tem pouco fora e tem muito dentro. E eu quero levar o S, que tem pouco fora, para dentro da célula onde tem muito. É contra o gradiente, então aqui tem que ser ativo. Mas eu não quero usar a energia agora nesse local de transporte. Então, a substância X, que tem mais fora e pouco dentro, ela entra de forma passiva e ela cria essa energia levando consigo a substância S, indo do menos para o mais. Então, isso é um ativo secundário, é um cotransporte. Só que para esse S entrar, o X tem que continuar entrando. E para esse X que entrou continuar tendo esse fluxo, ele tem que ser bombeado para fora. Então eu uso o primário para o X voltar para fora, para esse X retornar com outra substância S. Quer dizer que para manter esse ativo secundário, eu preciso da função do primário. Se houver bloqueios nesse primário, o secundário não vai ter como se manter funcionando. Nesse vídeo não vamos ver o transporte vesicular nem a osmose.